Hoje eu vim falar sobre um assunto que estava matutando muito um tempinho já na minha cabeça, né? E hoje finalmente eu resolvi, né, falar sobre esse assunto aqui com vocês. E esse problema, ele vem rondando, né? É um problema que ronda a mente da gente o tempo todo e parece que ele nunca vai embora, sabe? Quando você fica matutando um certo assunto ali e parece que esse assunto não desaparece. Então eu estava me sentindo bem assim. E eu vivi isso, né? Eu não sei, eu acho que não sei se o assunto estava me rondando para que eu tomasse a coragem de vir falar com vocês, ou se o assunto estava me rondando para que eu esquecesse ele e deixasse um pouco mais para frente. Mas foi isso que aconteceu. Eu acabei esquecendo, não anotei e acabou ficando mais para frente, mas bora lá. Hoje eu vou contar como eu comecei a mudar a minha vida de forma, né, de uma forma de pensar e agir em relação a isso, tá? Fica comigo até o final do vídeo, que essa lição que eu vou compartilhar com você, ela vai ser bem poderosa ela foi poderosa na minha vida, né? Ela foi tão poderosa de uma grande, como é que eu vou falar com vocês? De uma imensa profundidade na minha vida, que eu tenho mudado a minha vida com isso, tá? Se você não me conhece, eu sou a Stephanie e meu foco é ajudar você a melhorar a sua vida financeira, pessoal e profissional, tá? Eu já passei por tudo isso e tenho muito aprendizado a passar, tá? Essa é a palavra. Muita propriedade, tá? Eu falo sobre, aqui no canal, eu falo sobre as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos. E aqui eu não tenho truque, não tenho truque de mágica, eu não tenho truques de como alcançar isso, eu não tenho truques de como alcançar aquilo em curtos prazos, né? Mas eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida, começar a praticar, obter hábitos bons, né, que vão te elevar a um nível de sucesso que você pretende, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir, tá? Eu falo aqui é tudo sobre o que eu vivi, tudo sobre o que eu passei, tá? E sobre o que eu aprendi com os meus próprios erros e acertos, tá? Hoje eu quero falar sobre você não parar, né? Sobre você parar, na verdade, de fugir dos seus problemas e parar de se esconder das suas responsabilidades, tá? E começar a enfrentar a realidade que é a sua vida de frente. Porque enquanto você não enfrentar a sua vida de frente, você não irá obter o sucesso que você precisa, tá? Eu estava aqui me preparando, né, para começar a gravar alguns conteúdos do meu infoproduto, né, do meu curso, e do nada me veio, né, esse assunto. Na verdade, eu estava estudando, né, registrando ali o conteúdo do módulo desenvolvimento, autossabotagem, e aí esse assunto deu um estalo na minha cabeça. E eu falei, eu vou anotar para falar com o pessoal lá no YouTube sobre esse assunto. E esse assunto me veio na mente num momento em que eu poderia ter sido o meu próprio ponto de virada, né? O meu ponto de sucesso ali. Quando você enfrenta os seus problemas financeiros de cara, né? Você, você se abre para você mesmo e fala, olha, eu estou devendo muito, mas eu vou conseguir resolver isso. Eu estou devendo fulano me cobra todo dia, mas eu vou resolver
Então, quando você toma uma determinação na sua vida, tudo começa a andar, fica mais fácil, tá? Quando você toma uma decisão. Por exemplo, tudo parece ficar mais difícil, mas se você dissesse que a forma como você lida com esses problemas pode mudar o jogo, o seu jogo de tabuleiro ele vai tentar te beneficiar de alguma forma, tá? Na vida, a minha vida, né, ela foi uma jornada e continua sendo. Cada dia que passa eu me conheço mais e eu descubro que eu sou capaz de coisas que eu pensei, que antigamente eu pensava que eu não era capaz e eu fui capaz, entendeu? Fui capaz de enfrentar, fui capaz de passar por processos que eu pensei que eu nunca passaria, mas que passei. Eu já passei por muitos desafios, né, na vida, não vou ficar contando todo o vídeo as mesmas coisas, mas eu já passei por muitos desafios financeiros no meu primeiro casamento, no meu segundo casamento, e agora eu passei novamente, tô saindo, né, desse desse mais um desafio, na verdade, né, financeiro, mas dessa vez com muito mais sabedoria do que da primeira e da segunda vez, porque quando a gente erra pela terceira vez, se você permanecer naquele erro para errar a quarta, a quinta e assim por diante, é burrice. Então eu caí no erro do desafio financeiro, né, de passar pela dificuldade financeira pela terceira vez. E essa terceira vez desencadeou muita coisa na minha vida, né? Tanto que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu voltei a ler, coisa que eu não fazia há mais de 10 anos. Vamos botar aí 10 anos, 6, 7, 8 anos por aí, entendeu? Vai fazer 10 anos sim, porque antes de eu casar pela primeira vez, eu já não lia mais, entendeu? Eu só vivia casada, sem trabalhar fora, por fim, né? Sem fazer nada, sem ler, sem me desenvolver, só deitada na cama roletando feed, entendeu? De lá para cá foi só assim. Então, você precisa aprender a lidar com seus problemas, né? Eu já vivi também aquele estresse que a gente vive quando a gente está endividado, de não ter dinheiro para pagar as contas. Já enfrentei, né, muitas dificuldades, de às vezes não ter o que comer, às vezes dentro de casa. E eu tinha já a minha filha, e eu fazia o seguinte, como eu morava atrás da minha mãe, eu ia na casa da minha mãe para poder tomar café, almoçar, né, e lanchar. Porque de noite eu não queria ir na minha mãe para que a minha mãe soubesse que eu estava naquela situação. Então eu já passei situação de ficar sem nada dentro de casa e ir na minha mãe, né, buscar algo para que eu pudesse ter o que comer, sem precisar falar para minha mãe que eu estava sem o que comer dentro de casa. Por fim, eu comecei a trabalhar e eu fazia todas as minhas refeições no trabalho para que eu chegasse em casa já com a barriga cheia. Então, assim, a gente passa por certas coisas na vida que a gente vai aprendendo um pedacinho da vida ali, cada dia mais um pouquinho, né? Hoje em dia eu estou montando já tenho bastante alimento. Novamente o meu estoque de alimento, né? Porque eu já passei pela segunda vez também por escassez dentro de casa. E agora, de agora para frente, eu não quero mais passar por isso. Eu quero que quando eu for ter uma outra crise em outra área, ou na área financeira também, que acontece com todos, eu já tenha uma reserva de emergência, uma reserva de estoque de comida, né? Então, tudo é questão de você tomar uma decisão e agir para que aquilo se encaminhe, sabe? Para que aquilo tome uma direção da onde você quer chegar.
E como eu estava dizendo, você precisa ter uma direção de onde você quer chegar, né? E eu já passei muitas noites, né, com aquele peso na consciência de que no outro dia, no dia seguinte, quando eu acordasse, teria sim realmente gente na minha porta da minha casa me cobrando, gente me ligando, me mandando mensagem, né? Não ter o que comer, não ter o que dar de comer para minha filha, né? Então, assim, foram dias, meses horríveis que eu passei. E por fim, agora eu passei, mas passei por um curto prazo, vamos dizer assim, né? Porque foi de janeiro até agora, até o meadinho de março. Mas até ali o dia 10, o dia 15 de março. Mas que passou bem mais rápido do que da primeira vez, que a primeira vez durou uns 8 a 10 meses. Eu estava só eu e minha filha. Tinha acabado de me separar. Então, assim, tudo é questão de você tomar uma determinação, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pensei que eu não conseguiria, que eu não seria capaz de sair daquela situação. Mas se eu dissesse para você que esse pensamento até me veio sim na mente, vem na mente de todos nós que acabamos endividados uma hora na vida. E que a solução que eu encontrei, né, para isso estava dentro de mim. Não tinha outra resposta, não tinha outro. Eu não tinha outra saída. Ou era isso ou não era, né? E sabe qual é o problema, né? Eu ficava focada na preocupação, eu ficava focada ali no. Como é que eu vou dizer para vocês, gente? No problema, né? Eu focava ali somente no problema, na situação atual. Mas eu não via solução, né? Porque eu estava tão focada naquilo, naquele problema, mensagem, gente cobrando na porta, ligação, entendeu? E tudo. Parece que era uma bomba que a qualquer hora poderia explodir. E eu só via, nesse tempo, o problema. Só o problema das coisas. Só o problema, só o problema. Às vezes, eu colocava uma xícara de café e saía. Na hora que eu voltava, estava frio. Eu odeio café frio. Eu falava, gente, que raiva, que ódio. Tudo na minha vida está dando errado. Mas, infelizmente, era tudo culpa minha. Não tinha como culpar outras pessoas, era culpa minha, entendeu? Eu ficava me consumindo completamente, espiritualmente, externamente, internamente, com medo de que tudo iria dar errado, né? Porque eu não estava parando para pensar, né? Eu não estava desacelerando para ver a solução daquele problema que eu tinha naquele momento. E parecia, né, que tudo isso ia me paralisar. Só que isso só não me paralisava, como me afastava também, né, das coisas, das oportunidades que que poderiam, né, mudar a minha vida ali naquele momento. Mas foi preciso eu passar por aqueles tempos de tempestades, tempos de confusões na minha cabeça, para que eu pudesse aprender a desacelerar um pouco, para que eu encontrasse a solução depois da tempestade, entendeu? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu tinha uma dívida que parecia, foi a dívida do SPC Serasa que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, que ela me parecia uma dívida impossível de eu pagar, né? Mais de 50 mil aí em dívida, gente, como até hoje sei, tá? Eu vou falar para vocês no meu consciente que eu sei como isso aconteceu, porém, quando eu parei para ver o valor que estava, o meu inconsciente, eu pensei assim, gente, como eu fui fazer essa dívida tão alta? Mas isso, depois eu parei e pensei e falei, isso não foi do dia para a noite. Isso foi coisa de dívidas de anos que eu acumulei. Eu fui acumulando, os juros foi pegando, os juros foi acumulando, os juros foi subindo, os anos foram se passando e eu fiquei devendo o SPC Serasa isso.
Às vezes, dívidas que eu tinha de 100, 200 reais, virou dívidas de 15, entendeu? Dívidas de 80, 90 reais, 10 reais, 20 reais, que eu deixei ali, ó, por anos, entendeu? E eu já sabia, quando eu assinei o contrato, eu sabia que os juros eram altos. Era de 3, 4%. Então eu já sabia que iriam correr juros altíssimos. Entendeu? E parece que quando o ano vira, parece que a conta ela dobra. A conta, ela parece que vai triplicando conforme os anos foram passando. E só que ao invés, né, de me desesperar mais, depois que eu botei um pouco a mão na consciência, parei, pensei, eu resolvi fazer o contrário, né? Eu comecei a buscar a solução, parei, anotei tudo, organizei as contas, anotei todas as contas que eu tinha, e aí eu peguei os valores menores, botei no topo, os valores medianos, intermediários, né, eu botei no meio, e os valores mais altos eu botei cá embaixo. Tipo uma pirâmide, né? Do maior, do decrescente, crescente, do menor para o maior, ou decrescente, tanto faz. E assim eu comecei, né? E ao invés de ignorar as mensagens, o problema, né? Eu comecei a achar a saída. Ao invés de eu ficar ignorando o problema, que eu achava que não tinha saída, eu comecei as pessoas mandavam mensagem, eu respondia, ó, fulano, dia tal eu vou mandar o dinheiro para você. Ó, esse mês eu não ganhei nada, eu não fiz renda nenhuma, mas mês que vem, no dia tal, eu já vou ter o seu dinheiro. Ó, fulano, esse mês, infelizmente, eu contava com uma renda, mas não tinha. Dia tal, eu vou mandar o dinheiro. Então, eu comecei a negociar com as pessoas os prazos, né? Se dava para dividir os valores. Tudo isso você pode fazer uma negociação com as pessoas, né? E eu dizia, né, nas mensagens para as pessoas, às vezes as pessoas ligavam, ó, Stephanie e tal, tô precisando de dinheiro e tal. Olha, gente, eu não tenho renda, eu não tô com renda nenhuma no momento. Estou fazendo bicos picados para pagar as contas mais leves que eu tenho, as mais altas, né? E conforme entra o valor de uma conta pequena, eu ia lá e quitava. Vamos supor que a conta ali, eu tinha dividido ela em diversas vezes, vamos supor, 12 vezes de 70 reais. Se eu fizesse um serviço de 70 reais, eu ia lá e pagava uma prestação dessa conta. Vamos supor que outra conta eu fiz e dividi ela em 10 vezes de 100 reais. Se eu fizesse um serviço de 100 reais, eu ia lá e pagava uma mensalidade dessa conta de 100 reais. E assim, sabe, uma coisa puxou a outra e o que aconteceu? As coisas começaram a fluir ali no meu caminho e apenas por eu ter começado a deixar de ignorar as mensagens, deixar de ignorar as ligações das pessoas e começar a me comunicar com as pessoas, né? Porque às vezes era só isso que a pessoa estava esperando, que eu ligasse e desse uma notícia, desse um sinal, desse uma posição, né, do que estava acontecendo na minha vida e que eu não tinha aquela condição de arcar com aquela conta que eu fiz. Então, o segredo, né, eu vou falar para vocês que o segredo não está em fugir dos seus problemas. Quanto mais você foge, mais os problemas vão aumentar. E, infelizmente, depois que você se torna adulto e que você começa a comprar suas coisas, andar com as suas próprias pernas, você tem que tomar rédeas da sua vida. Você tem que tomar responsabilidade, tem que tomar a maturidade de parar e pensar que você fez, então você vai ter que resolver, entendeu? Então, assim, o segredo não está em você fugir, e sim em você enfrentar os seus problemas de frente. Então, se você fez um problema, se você fez uma dívida, enfrenta ela de frente, corre atrás daquele dinheiro se você não tem, se não estava dentro do seu planejamento, divida aquela conta, faz o que você puder, mas pague, porque a melhor coisa é você viver livre de uma dívida que você fez.
e que você sabia que você não poderia pagar, mas que você fez. E aquilo ali foi um aprendizado para você nunca mais fazer. Se você não tem um orçamento para aquilo, não faça, tá? E o segredo maior, né, assim, as claras, as breves para vocês se comuniquem, falem sobre os seus problemas, tá? Às vezes as pessoas, elas estão esperando somente uma posição da sua parte, tá? Porque quem fez a dívida foi você, não foi a pessoa que te procurou para fazer uma dívida, tá? Foi você que procurou aquela pessoa para fazer aquela dívida. Busquem alternativas, tá? Uma dívida, ela não vai desaparecer da noite para o dia ou não vai desaparecer sozinha, tá? Se você não der a solução para ela. E a solução, ela vem quando você toma o controle da situação, tá? Então, no mais, alarme, gente. No mais, é isso mesmo, tá? Alarme de 4 horas da tarde, que eu já tenho que fazer a correção da minha prova. Então, continuando, tá? A dívida ela não vai sumir se você não der uma solução para ela e se você não tomar uma decisão de agir para poder resolver aquela dívida. Agora eu queria saber de vocês, né? Qual é o problema que você está deixando de dominar para poder fugir dele, tá? O que você está esperando para poder tomar a atitude e começar a buscar soluções para esse problema que você está fugindo, para esse problema que você poderia ter dominado ele há tempos, tá? Comenta aqui embaixo ou compartilha com alguém, tá, que esteja nessa situação, e compartilha comigo também compartilha aqui o que você gostaria de resolver na sua vida que você não consegue resolver, porque às vezes a gente não é só dívidas que a gente tem para resolver, às vezes a gente tem pendência com outras pessoas, a gente não fala com as pessoas há anos porque teve um certo problema, um desentendimento, né? Então não fuja, aprenda a se comunicar e a resolver aquilo, porque você pode dar soluções para tudo na sua vida, só basta você querer, tá? E lembre-se, a sua vida só vai mudar quando você mudar a forma de pensar a respeito dela, tá? Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, vai me ajudar muito, tá? Eu já falei muito isso aqui para vocês. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!